Há cerca de um mês, quando estávamos aqui com o Bitcoin a apenas US$ 74.000, eu fiz um vídeo para vocês. Listei as coisas positivas. Para vocês, disse para não entrarem em pânico, pessoal. Nos bastidores, o fundamento está sendo bem construído. E recebi comentários, como este aqui. Uma redução massiva das taxas de juros não virá. Acabou. Muito bom que eu tirei um print desse comentário agora, porque no final das contas, um comentário assim, mais uma vez, sinalizou bem o fundo. Desde então, subimos massivamente, cerca de 30%, na verdade. E essa imagem deve ser sempre mantida em mente. Toda vez que o varejo, que não tem tanto conhecimento, entra em pânico total. Quando o sentimento está completamente no fundo do poço, todos só pensam em vender. É geralmente quando ocorre a reversão de tendência. Assim como atualmente. No vídeo de hoje, falamos sobre se este já é realmente o próximo grande movimento de alta e como se pode ganhar dinheiro com altcoins. Pois eu acredito que este belo movimento de alta que vimos agora poderia ser o próximo grande rompimento, o rompimento que também. Novo recorde histórico no Bitcoin sinaliza. Olhem para o gráfico de um ano. A EMA foi brevemente rompida aqui, mas encontrou resistência. E desde então, tem subido novamente de forma bonita. No final das contas, usamos a linha aqui como resistência, assim como fizemos várias vezes no passado. E é por isso que acredito que este foi o nosso fundo por enquanto. No passado, também vimos isso acontecer com frequência. Quando cruzamos aqui, tivemos uma bela tendência de alta novamente. Da mesma forma, se isso aconteceu aqui, uma bela tendência de alta é o que vemos atualmente. Parece que este mercado de touro está se construindo em ondas, pouco a pouco. E, portanto, eu diria, tecnicamente, o gráfico parece bom até agora. Mantivemos zonas importantes aqui, o que acho muito bom e também bastante interessante. Se olharmos para os custos de mineração, vemos que naquela época, no mercado de touro, tínhamos uma faixa extremamente grande entre o preço do Bitcoin e os custos reais de mineração, porque havia uma especulação extremamente alta. E se olharmos para isso agora, vemos simplesmente essas duas linhas se cruzaram. Temos um preço alto do Bitcoin, mas também temos custos de mineração realmente altos, que continuam a subir, porque as pessoas continuam a se estabelecer no setor de mineração. Isso é um sinal muito positivo, pois mostra que os grandes atores ainda não consideram que estamos em um mercado de urso. E é para isso que eu também tendo. Eu acredito que não vamos entrar em um mercado de urso agora. Acredito que ainda temos muito pela frente, tanto tecnicamente nos gráficos, quanto, por exemplo, devido ao fornecimento de dinheiro M2. Já estamos começando a sentir isso lentamente nos mercados. O fornecimento de dinheiro M2 aumentou massivamente. Consequentemente, as criptos também estão começando a subir novamente. Essa política monetária realmente nos favorece. E essa política monetária não indica um mercado de urso. Também alcançamos agora um sinal breve no S&P 500. Este sinal foi atingido 16 vezes desde a Segunda Guerra Mundial. E todas as vezes, 6 a 12 meses depois, o S&P 500 estava significativamente mais alto. E isso é um sinal que até agora esteve 100% correto todas as vezes. Isso é extremamente otimista. Também sugere que esses mercados tradicionais podem aquecer bastante nos próximos meses. É um indicador extremamente significativo. Porque o impressionante é que, se olharmos para as pessoas que realmente estão vendendo Bitcoin, são sempre os investidores de varejo. São os pequenos investidores, não são os grandes vares, não é o smart money. São os pequenos investidores. Enquanto eles vendem, vemos do outro lado que tivemos os maiores influxos de ETF esta semana desde que Trump é presidente. Isso é incrivelmente positivo. Quão incrível é isso? Mais de 2,7 bilhões de dólares entraram no ETF de Bitcoin só esta semana. Os investidores institucionais ainda têm um enorme interesse e sabem exatamente o que está por vir. E, por outro lado, também vemos que o saldo de Bitcoin nas exchanges continua a diminuir, mas de forma muito rápida. Temos cada vez menos Bitcoin disponíveis nas bolsas. Enquanto vemos que cada vez mais Bitcoins estão sendo comprados rapidamente, poderemos experimentar um grande choque de oferta no futuro. Realmente positivo, os números que estamos vendo novamente. O que também é louco atualmente é que nossas stablecoins neste mercado representam 1% do suprimento global de M2. Realmente vimos posições de stablecoin nos últimos meses que se desenvolveram de forma impressionante. Também vemos nos Estados Unidos cada vez mais regulamentações em relação a stablecoins. E no futuro, deve-se poder pagar com stablecoins e assim por diante, mas isso é principalmente positivo, porque assim temos muito capital à margem.
O que no futuro poderia fluir novamente para o mercado. Principalmente, esse capital poderia fluir para os mercados de forma bastante rápida, assim que esse sentimento começar a mudar novamente. Essas são todas as coisas que nos fazem perguntar: ei, como alguém ainda pode estar pessimista? E estar? O que poderia agora colocar o mercado de criptomoedas em um profundo mercado de baixa? Porque também estamos começando a ver que as questões macropolíticas estão lentamente melhorando e estão começando a formar uma base sólida. Portanto, acredito que a próxima grande tendência de alta já começou. Estou curioso para ver como será durante os meses de verão, mas o que estamos vendo agora é realmente impressionante. Agora a questão é como ganhar dinheiro com as altcoins nesta fase. E então vamos dar uma olhada neste gráfico. Este é o gráfico que se refere principalmente às altcoins, a todas as criptomoedas exceto Bitcoin e Ethereum. E aqui também encontramos uma boa resistência no EMA de um ano, que agora foi rompida de forma sustentável. E no passado, este foi frequentemente o ponto em que experimentamos a próxima grande tendência de alta. Isso já é algo positivo, o que significa que, tecnicamente, podemos definitivamente esperar mais coisas das altcoins, o que se torna realmente interessante. Mas primeiro, posso mostrar a vocês novamente, se rompemos o recorde histórico do ciclo anterior, ou seja, aqui no Bull Run de 2017. Quando rompemos o recorde histórico aqui, tivemos novamente uma enorme tendência de alta e a grande temporada de altcoins. Desta vez, já testamos o recorde histórico. Se conseguirmos romper isso de forma significativa, isso poderia iniciar outra temporada de altcoins. Mas, no meio do caminho, também veremos outras temporadas de altcoins, pois neste ciclo é um pouco diferente. Já tivemos pequenas temporadas de altcoins, que realmente foram um pouco menores em comparação. Toda vez que chegamos à área superaquecida do Bitcoin, no RSI no gráfico diário, tivemos uma pequena temporada de altcoins. Aqui tivemos a primeira pequena temporada de altcoins, depois tivemos a segunda em relação ao Solana. E isso sempre acontece. Quando chegamos à área superaquecida do Bitcoin, aqui tivemos isso novamente. Isso significa que é algo a se observar. E depois disso, pode-se investir nas altcoins. Quando vemos que o Bitcoin entra na área superaquecida, sempre observamos uma leve rotação para as altcoins. E com isso, podemos ganhar bom dinheiro com as altcoins. Fica realmente interessante quando entramos na área superaquecida com o indicador P-Cycle Top, porque isso desencadearia as grandes altcoins. Pelo menos foi assim no passado. Só quando rompemos a linha roxa, o Bitcoin ainda subiu fortemente, mas isso também levou a um aumento extremamente grande nas altcoins. Atualmente, essa linha roxa está em $150.000. Isso significa que o Bitcoin teria que subir muito, e o dinheiro seria então realocado para as altcoins e assim por diante. Isso seria realmente louco, mas é algo a considerar quando se trata das altcoins. Teremos algumas pequenas altcoins, mas as grandes altcoins são bem-vindas. Quando realmente entrarmos na área superaquecida também no gráfico semanal do Bitcoin, o dinheiro começará a ser realocado lentamente. E eu estou simplesmente otimista para os próximos meses. Quero dizer, os dados são claros. Do ponto de vista macroeconômico, tudo parecia bastante apertado agora. Parecia ruim nos Estados Unidos, tarifas, mas isso também vai se acalmar. Monetária. Os Estados Unidos estão começando a imprimir dinheiro lentamente. O resto do mundo já está imprimindo dinheiro. A zona do euro, China, Japão. E é por isso que estamos recebendo cada vez mais liquidez. Essas são coisas extremamente positivas. Espero que eu tenha conseguido fazer um vídeo de atualização para vocês. Deixem nos comentários sobre quais temas vocês gostariam de ver mais vídeos atualmente. E então eu diria, até a próxima. E tudo de bom!